Sou o André Poli, estou aqui com duas lendas. Hoje o episódio que a gente vai fazer chama Guerreiros, porque temos um combatente e um lutador. Vitor Doria, Daniel Monteiro. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que é um negócio que eu acho que já para começar a história toda, vocês têm uma coisa em comum, né? Os dois são vegetarianos, cara. Como? Eu sou vegano. Eu sou vegano. Como é essa história de vocês? Não entra, não tem nem queijo, nem, nada, nem né? ovo, nada. Eu sou vegano. Eu sou vegetariano de segundo grau. Eu como o bicho que come capim. Então, de segundo grau, eu sou vegetariano. Entendeu? Tem aquela frase, você é o que você come. Então, né? Então, se o boi come grama, ele é grama. Se você come o boi, você está comendo grama, então você é vegetariano. É pela lógica. Eu tô falando isso porque os caras são dois grandes churrasqueiros, entendeu? Os caras, se vocês um dia tiverem a oportunidade, churrasco com eles vale a pena. Bom. Ótimo. Então é isso, gente. Como é que a gente começa aqui a falar um pouco... Cara, eu achei uma coisa interessante que você falou, que era para a segunda parte ou a segunda pergunta, mas... vamos falar dela primeiro, que chamou muita atenção. Como que você pega aquela ação e violência que a gente tem na área do combate, na área da luta, e transforma isso numa coisa positiva para o lado comercial, né? Eu tenho uma loja de armas e o Vitor tem a empresa dele, né? Sim. Então, eu acho muito interessante falar sobre o doutor Jordan Peterson, que é um psicólogo do Canadá, que foi professor em Harvard e outras universidades super destacada, e ele falou que, traduzindo do inglês para o português, mais ou menos um homem, uma pessoa que é capaz de extrema violência, né, que é coisa de guerra, coisa de combate, luta, e controla aquela violência, ele é uma pessoa pacífica. Porque ele tem a capacidade de violência, mas escolhe controlar e não usar isso. Uns dias atrás, na sua casa, a gente estava lá com o Vitor conversando sobre isso. Claro. Enquanto uma pessoa que é incapaz de violência, ele não é uma pessoa pacífica. Que não tem escolha, né? Ele é uma pessoa inofensiva. O que você está falando é o inofensivo disfarçado, né? Sim. Sim. Então é isso, a gente estava conversando do negócio lá na casa do André, né, Vitor? E falou, a gente tá num lugar e um cara vê você e esbarra em você. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso que você está falando, que é interessante, né? Porque a gente gosta de criar situações. Tem o cara, o que eu quero perguntar é o seguinte, essa força de ir para frente, né, de conviver com a violência, te transforma num ser humano mais seguro, e com isso você tem mais calma de observar o mundo à sua volta, de controlar suas emoções, de pensar na reação que você vai ter, o que pode ser diferente de um cara que é assustado, de um cara que tem medo e reage no primeiro momento com uma violência que na verdade é uma defesa, não é nem um ataque, né? Na verdade o que acontece, André, é que a pessoa que não é treinada, não tem o skill do combate, né, seja armado, seja da luta, né, não tem a capacidade de atacar para se defender, né, essa pessoa ela não tem muita escolha, né, ela tá entregue à situação que se apresentar a ela, e ela vai agir por instinto de sobrevivência. Essas pessoas são muito perigosas, né, porque elas representam perigo para as pessoas ao redor, para os familiares, para as pessoas que eles amam e para eles mesmos, porque eles agem por instinto. Então isso é um problema. Quando você é treinado, quando você tem o skill, quando você tem a técnica, quando você está imerso no mundo do combate, você tem decisões treinadas que você pode tomar. Exato. E você vai manter todo o teu derredor e você em segurança. Entendeu? Então é muito mais seguro estar próximo de uma pessoa treinada, claro, não por razões óbvias, mas pela parte psicológica que você perguntou, né? Porque essa pessoa ela está habituada ao extremo, ela está habituada à crise, né? Então você pega qual o exército mais perigoso, o que luta sempre ou o que não luta nunca?
Né? O que luta sempre, ele não é perigoso. Ele pode ser invencível às vezes. Mas perigoso é o que não luta nunca, porque não sabe o que vai acontecer na hora que tá fora de crise, entendeu? Não passa por situações de crise. Então, quando você está imerso na situação do combate, você vai saber lidar com muito mais calma. Daniel, depois me corrige, por favor, com muito mais calma e com muito mais assertividade do que a pessoa que nunca está envolvida ou não tem esse treinamento. Sem dúvida. Eu concordo 100% nisso. Eu posso dizer que eu já tive em situação onde entrei em um tiroteio de 4 horas, mas já era a minha 3ª rodada na guerra e eu já tinha sido líder de esquadra muitas vezes. Então, por ter tanta experiência e ter entrado naquela situação, eu estava muito mais calmo, muito mais baixo controle. Mesmo no momento que a munição já estava acabando, 4 horas depois do tiroteio, a munição está acabando. E ter aquele controle de controlar a minha esquadra, controlar os membros da minha equipe e manter a calma. Tanto que depois, eu era cabo naquela época e teve um Marine lá que chegou para mim: Cabo, você sentiu medo? Você estava nervoso naquele momento? Eu olhei para ele e perguntei: o que você acha? O que você pensou? Eu falei: não, toda vez que eu olhava para você parecia que estava muito calmo. Aí eu perguntei para ele: tá, e daí o que isso fez você sentir? Eu falei que tudo vai estar bem. Você tá calmo, tudo vai estar bem, porque você é o líder, tudo vai estar bem, tá calmo, isso aí. E aí, o que eu perguntei para ele, e a sua reação? Eu fiquei mais calmo. É justamente o que o Vitor estava falando agora, que quando você tem essa habilidade, o pessoal tá ao seu redor, e você vai deixar todo mundo mais calmo, porque eles sabem da sua capacidade. Perfeito, bem por aí. Você tá falando, faz todo sentido. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa e tinha um dado legal assim, que a maioria das pessoas que se afogam, que não sabem nadar, elas morrem não por não saber nadar, mas por desespero. Então assim, como ela entra em susto, entra em pânico e não consegue às vezes, ter 2 segundos de fôlego para alguém salvar ela, né? Então quando você está no dia a dia não vou dizer no combate, mas no treino, naquilo vai se tornando um processo tão normal que quando você está na situação, você consegue pensar em muitas coisas e não ter a visão focada na autoproteção. Sim, e na área empresarial, por exemplo, quando uma coisa dá errado na empresa, no procedimento, em alguma coisa, se você tem a habilidade de manter a calma e pensar, você pode ser um líder da sua equipe, ser um líder da sua empresa e resolver a situação sem entrar em pânico, como você está falando da pessoa que se afogam, né? O pânico é o retrato, né? O resultado da falta de preparo. Claro. O pânico é um recurso instintivo, né, de desespero. Ou seja, o que é desespero? Eu não tenho esperança. Estou completamente desesperançoso e desesperado, né? E o meu gás acaba mais rápido, o meu ar, a minha força, o lactato invade os músculos, você tem cãibra. Tudo isso são reações fisiológicas ao pânico, né? Dentro do jiu-jitsu, você aprende a estar em situações de extremo desconforto e naquele extremo desconforto você parar e peraí, calma. Raciocina aqui, se fecha para o cara não te matar, porque a verdade é que o jiu-jitsu é uma luta que você coloca a sua mão na vida, a sua vida na mão do seu adversário, ali, do seu parceiro de treino, e ele bota a vida dele na sua mão. Por quê? Porque existe um código dentro do jiu-jitsu que é assim: olha, quando eu der 3 tapinhas, você larga. Porque o limite é muito justo. Porque né? Se ele não largar, o que acontece comigo? Eu morro. O cara tá me dando um rear naked choke, ele tá me dando um mata-leão. Se eu bater e ele não largar, eu vou morrer. Então a minha vida tá na mão dele. Até porque você vai aguentar até o limite para bater. E eu, quando bater, porque eu estou no meu limite. No limite, então, quando eu bati, se ele não soltar mais 3, 4 segundos, eu vou morrer. Eu vou apagar e provavelmente eu vou morrer. Então a minha vida tá na mão do cara e a dele tá na minha. Certo? Você não precisa não
tão longe, né? Uma fratura de braço, uma coisa assim. Exatamente. Que não é o objetivo do esporte. Exatamente. Na verdade, é o objetivo, no entanto... Não, luta, não do esporte. Não, você tem que aprender a levar até o extremo. Sim, sim. Mas entender que existe o código dos 3 tapinhas e que aquilo ali acabou. Então, na verdade, você tem essa situação de extremo desconforto e de... Né, que você pode... Caramba, o cara vai me matar. Calma, eu tenho como sair daqui. O que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar de morrer. Então eu tenho que o quê? Eu tenho que de alguma forma esconder o meu pescoço, eu tenho que proteger a área do meu pescoço que se ele apertar eu vou apagar antes. Não significa que eu vou para uma situação de conforto, mas significa que eu ganhei 20 segundos de sobrevida. E nesses 20 segundos eu tenho que mexer o meu pé para tirar o gancho do cara, para poder tirar o quadril e aí começar a desmontar a situação na qual eu estava encontrado. Agora, se eu me desespero, o ar acaba mais rápido, a musculatura entra em cãibra, eu tenho espasmo muscular e eu não consigo, aí eu afobo. Entendeu? Então, afobar, o pânico é inimigo da situação. Não, e você falando disso, eu tô aqui pensando, porque essa situação não é que ela é uma situação isolada. Não, ela passa 20 vezes na luta, né? Opa! Num treino assim, você saiu dessa para entrar em outra, né? Você tá deslocando o quadril, tirando o pé, o cara pode estar te pegando de um outro jeito, você já tem que começar a pensar em cima desse raciocínio de novo. Ou seja, é trabalhando o racional sobre pressão o tempo inteiro. Exatamente. E você vai buscar ali uma situação em que você vai sair da roubada máxima para submeter o cara, para ganhar dele. Ou seja, você virar a situação como um todo. Eu costumo dizer isso, é muito falado dentro do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é um xadrez de corpo. Né? Que você vai mexendo as suas peças, fazendo os seus movimentos, até encurralar. É o rei ou a rainha que dá o checkmate? É o rei. Até encurralar o rei e checkmate. Acabou ali. Mas você tem ao longo dessas jogadas situações de cheque. Ó, tá aqui, o cara consegue sair. Ó, agora eu vou te quebrar aqui. Não, o cara consegue sair. Então você tá pressionando, o cara tá saindo. Daqui a pouco essa coisa se reverte muitas vezes. Claro. Você tem que ter calma. Pode ter uma jogada também. Exato, você tem que ter calma. E agora a calma vem com o treinamento. Ser pacífico tem a ver com ser treinado. Se você não é treinado, você não tem escolha. Aí você é o indefeso. É inofensivo, né? Inofensivo. Agora, e na guerra que não tem 3 tapinhas? Como é que você faz? Então, era uma das coisas que eu estava aqui pensando que o Vitor estava falando. Nós temos uma expressão nos Marines, imagino que as outras ramas do serviço militar americano também tem, que é embrace the suck. O negócio vai ser ruim. Aceita. É isso aí. Vive com esse desconforto, né? Então, quando você começa a viver com esse desconforto, e o seu cérebro vai falar para você muito antes do que o corpo precisa, o cérebro vai falar: para, deixa de correr, diminui a velocidade, tá doendo aqui, dá os 3 tapinhas. Mas quando você vai treinando e você vai empurrando aquela barreira cada vez mais a próximo do limite, aí você já sabe que você pode continuar. Porque no combate, se você parar, perdeu. Você corre o risco de perder a sua vida e colocar a vida dos seus companheiros em perigo. Então, nós sempre treinamos para chegar o mais próximo do limite e confiar uns nos outros. Isso que é a grande diferença dos Marines com, por exemplo, os Navy SEALs. Os Navy SEALs, eu sou autônomo, eu faço a missão completa até o final. Essa normalmente é a mentalidade dos Navy SEALs. Enquanto os Marines nós fazemos. Nós trabalhamos em equipe. É mais forte uma equipe do que um indivíduo. Numa situação de combate, de tiroteio, onde tem 15 adversários contra 4. E isso é legal também, porque tem muito a ver com o que a gente está propondo falar aqui, né? Que é assim, como você controlar uma equipe de trabalho, né? Como você ter na sua equipe de trabalho essa confiança, né? De saber que você pode contar com o seu parceiro, que ele vai dar conta do recado e que você vai dar o suporte que ele precisa também. Que você vê isso no dia a dia de uma empresa, porra, é muito difícil você conciliar isso, né? Eu acho que eu já tive empresa, porra, você tem um rodízio de problemas, né? Senta um, vem um problema, senta outro, vem o seu problema.
Então isso também é o Vitor também, né? Quando, porra, tem o corner, tem o treinador, tem a equipe, tem o lutador. Se isso tudo não tiver muito azeitado para funcionar direito, não funciona, né? O que pega aí nessa situação de você trazer para o mundo empresarial é que você não está lidando com outros experts da mesma disciplina. Dentro do jiu-jitsu, dentro da luta, você tem ali o corner, ele é especialista, o lutador é especialista, todo mundo que está ali em volta entende do troço. Quando você está no ambiente empresarial, nem todo mundo viveu e tem a experiência que você tem no combate ou na luta, entendeu? Então, na verdade, como é que eu transfiro essa experiência? Eu sei que eu tenho esse skill e eu busco liderar, a liderança exemplar, é liderar pelo exemplo. Eu mostro o caminho, mas não aponto, eu vou na frente. A galera entende, eu tenho que buscar a confiança do meu grupo. O grupo tem que confiar a partir das minhas atitudes, a partir das minhas ideias, a partir dos meus princípios. O grupo tem que confiar, né? Porque eles não conhecem luta. Eles não sabem do que eu sou capaz no tatame. Mas eles têm que saber, eu tenho que mostrar para eles que o que eu aprendi lá, eu transfiro para a vida secular, eu transfiro para a vida empresarial e eu inspiro confiança. Inspirar confiança é extremamente importante para uma liderança eficaz. Né? Então, eu busco liderar o meu trabalho, liderar o grupo que trabalha comigo, dando o exemplo, sendo o exemplo. Né? Porque uma coisa é você apontar a direção, outra coisa é você ir na frente e falar, é por aqui. É por aqui, porque eu já estive lá, eu tive situações semelhantes e é por aqui. Né? E essas pessoas, por menos treinamento que elas tenham no tatame, no combate, elas vão se inspirar pelo teu exemplo, elas vão fazer, pô, não, eu aprendi. Eu entendi e agora eu vou passar assim. E de repente você está treinando um próximo líder. Porque o líder, na verdade, na minha opinião e da maneira que eu vejo, o melhor líder que tem é aquele que quando ele está ausente, ninguém sente a falta dele. Pô, que loucura é essa? É porque você conseguiu liderar o grupo de tal forma que quando você sai, o grupo continua. O objetivo continua sendo alcançado. Se você é aquele cara que você é inevitável, que você é insubstituível, você não é um bom líder. Você é um centralizador. Se você não tiver, a coisa não funciona. Aí é problema. Entendeu? Eu concordo plenamente. No treinamento básico dos Marines, o Bootcamp, desde o começo você aprende a receber ordens, né? Você vai cumprir ordem. Mas naquele processo você está aprendendo o trabalho do próximo grau, da pessoa que está em frente de você, que ele é o teu líder. E o intuito é, se aquele líder faltar, você toma aquela posição. Se o oficial foi abatido, o sargento mais antigo toma o lugar dele. Se for o sargento, o cabo, e assim adiante. É uma coisa que vem inculcado na gente desde o começo, desde o bootcamp. É uma coisa bem interessante. É uma coisa difícil no negócio, delegar, né? Sim. Ter a liberdade de delegar para um funcionário ou para um... Então, mas assim, na área empresarial, por exemplo, vamos falar dos fatos, né? O ano passado, com a eleição que ocorreu no Brasil, o nosso plano de mercado, como a gente vendia, mudou completamente. A gente já não exporta, não vende da maneira que a gente vendia para o Brasil. Então, depois do segundo turno da eleição no Brasil, a minha equipe perguntou, Dani, e agora o que a gente vai fazer? Aí eu falei, olha, nós vamos fazer o que nós já começamos fazendo há 6, 9 meses atrás. O líder, ele vem fazendo mais um plano para a operação. Existe a parte tática, que é o dia a dia que a gente traz ali. Existe a operação, o que nós vamos fazer deste momento até uns 3 anos à frente. Enquanto a estratégia já é de 3 anos a uns 10 anos mais adiante. Então, eu me preparando para o que poderia ter acontecido, e foi o que aconteceu no Brasil com as eleições, eu já vim me preparando para mudar o nosso mercado. Mas essa visão já veio do que nós chamamos Contingency Plan, que é no serviço militar, que esse é o plano ideal, porém temos um plano B e um plano C. Vamos começar nos preparando para esses outros. Então, quando isso aconteceu, na hora que eu falei isso para eles e o que a gente ia fazer,
o alívio no Já rosto... estava formatado para eles uma... Aí eles viram por que nós estávamos fazendo o que a gente estava fazendo e o alívio no rosto deles eu achei bem legal, porque eles estavam estressados. Poxa, uma grande porcentagem do nosso faturamento vai desaparecer. Será que a gente vai perder o emprego? O que vai acontecer com a empresa? Mas como líder em combate na área empresarial, você tem que estar adiante desse tipo de problema. Não sei como que é na tua área. Não, na verdade, é exatamente isso, né? Você tá o tempo todo sendo solução mais do que buscando solução, né? A pessoa tem que olhar para você, né? O teu grupo tem que olhar para você, não como o cara que tem as soluções, que ninguém tem resposta para tudo, né? Mas você tem que estar disposto a ser a solução, a enfrentar a solução, o problema de corpo presente, enfrentar o problema e entender que o problema é algo que vai trazer um resultado para frente que pode ser negativo ou positivo de acordo com a sua atitude, né? Então, ninguém está livre de ter barreiras, ninguém está livre de ter dificuldades, ninguém está livre de ter... a eleição é uma coisa que você não tem como, por mais que o seu voto esteja lá, você não tem como. Intenção, você não tem como resolver essa situação, está completamente fora do seu. E você tem que entender isso e lidar bem com isso. Olha, isso não tá dentro do meu controle, está completamente fora do meu controle. Tem que saber lidar com isso. Aí você faz os ajustes necessários. Se você está numa luta e, não sei, no boxe ou qualquer outra coisa, o alcance do cara é maior do que o seu, você vai ter que mudar a sua estratégia ali, a sua tática ali no momento. Quando você parte para esse lado, você tem assim, isso não é uma coisa imprevisível, quando você, a não ser que seja uma briga. Eu tô falando uma briga. No esporte você sabe com quem que você vai lutar, você já sabe que a envergadura do cara é maior que a sua e que você tem maneiras de neutralizar isso. Você se prepara para isso. Agora, numa briga, você não sabe se vai ter, o cara entrou numa contigo, o cara tem 2 metros e o braço dele alcança muito mais. Será que ele sabe usar a envergadura dele? Entendeu? Porque numa briga sabe que o cara sabe lutar. Então, será que eu preciso entrar na briga que o cara está provocando? Claro. Né? Não é melhor eu evitar essa briga? Né? O combate evitado muitas vezes é o melhor dentro da luta. Às vezes, para você manter a sua supremacia, você tem que mostrar a sua força. Né? Eu busco o tempo todo evitar o combate ao máximo. Até porque, como você falou no início, eu tenho essa escolha. Claro. Porque eu sei o que fazer. Então eu tento evitar, para que não tenha esse problema. O Daniel fala uma coisa que eu acho muito legal quando ele dá os treinamentos dele, que é assim, a ideia é... Como é que você fala agora? Parar a ameaça. Né? Parar a ameaça. Parar a ameaça. Né? Isso não significa que você vai dar um tiro para cima e o cara vai parar. Você vai meter um tiro no cara e o cara vai cair. Você tem que saber dosar o grau de violência que você vai ter para parar a ameaça. Se você conseguir parar a ameaça antes, ótimo. Melhor. É o caso que você está falando. Se você parar a ameaça sem brigar, tá lindo. Cara, né? Se tiver que brigar, vai brigar. Na época que eu trabalhei na Polícia Federal aqui, né? Eu trabalhava fardado, uniforme e tudo mais, e teve muita situação que o negócio não se tornou físico pela presença. Pela postura que o oficial tinha, pela maneira que estava o uniforme. O cara olhava assim, peraí, esse oficial aqui, a farda dele tá perfeita, o cabelo cortado, a barba bem feita, sabe? Tudo tá direitinho. Esse cara aqui se cuida. Então, a postura evita esse problema. Então, voltando ao que você está falando, desse negócio que eu falo quando eu dou o curso de defesa com arma. O nosso intuito não é nunca matar. Eu não ensino a ninguém a matar, a não ser que o cara é US Marine e treina comigo, a gente vai pro combate. Mas para o civil, nunca é isso. O meu intuito é sempre parar a ameaça. Parar a ameaça. Se o cara vem me atacar e eu tenho que me defender com uma arma de fogo porque a minha vida está em risco e eu dou um disparo, eu erro e o cara sai correndo, eu parei a ameaça. Ele não é uma ameaça para mim naquele momento. E aí entra aquele negócio, se eu dou um disparo e ele cai, parou a ameaça. Mas se eu dou um disparo e ele continua me atacando, eu vou continuar disparando até parar aquela ameaça. Porque eu estou fazendo isso porque minha vida está em risco. Não é porque eu quero cair na pancada com o cara. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Se você dá um tiro e erra e o cara sai, você disse, eu parei a ameaça. No entanto,
dar um tiro para acertar e errar nunca vai ser a intenção. Correto. Nunca vai ser a intenção. Você quer atingir o alvo. Sim, senhor. Sempre que você puxar a arma, mostrar a arma e atirar, ela tem o intuito de atingir o alvo. Correto. Sim, não existe o tiro para assustar. Correto. Não existe o tiro para assustar como um civil se defendendo. Certo. Então, deixando isso bem claro, especificamente nos Estados Unidos, não existe um tiro para se defender, para assustar e se defender. Não, é um tiro para acertar o que eu sempre falo, o centro da massa. O centro da massa, o centro do alvo apresentado. Se é metade do corpo, é metade do corpo. Mas vamos dizer que o cara tá vindo para cima de mim para me agredir com uma faca, eu puxo a minha pistola, dou um disparo na direção dele, mas ele tá em movimento, eu também tô em movimento, a adrenalina tá... E eu erro. E ele vê a arma, escuta o barulho e corre para outro lado, para trás de uma parede. Sim. Então o intuito não é de errar o alvo, é de acertar. Perfeito. Ficou claro? Sim. Ótimo. Então, essa parte da violência é uma violência que pode ser completamente controlada se você está treinado e habilitado. E é difícil. Até você viver isso. As primeiras vezes que eu entrei em combate, eu jamais esperei que os caras que iam entrar em choque foram os caras que entraram em choque. Porque eram os mais fortes, o que mais falavam. Mas naquela época que nós entramos em combate, tinha muitas pessoas dentro dos Marines que entraram numa época de paz. E depois começou a guerra. Enquanto a galera que entrou comigo se alistaram depois dos ataques de 11 de setembro ter acontecido. Era uma mentalidade muito diferente. Perfeito. Mas tem um limite nisso também, né? A gente vê assim, por exemplo... Tinha uma época que o lutador era um cara estereotipado, né? Assim, porra, o cara é violento, o cara é agressivo, o cara briga, cria confusão. Por quê? Porque tinha uma pequena parcela que fazia isso. E daí isso, né? As pessoas sempre olham pro mais dramático, né? Ninguém olha pro... Porra, isso é legal, tá andando, né? O cara olha para aquele foco... que dá mais mídia, dá mais notícia, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem dentro da luta e dentro da... Acho que da de vida, qualquer... né? Acho da vida, os mais barulhentos, né? Então quem faz mais barulho chama mais atenção. Então tem uma galera que não recebeu educação em casa e talvez não tenha recebido educação nem na academia, que foi mal ensinada, que aí recorre a esse tipo de atividade, atitude. Descontrole, né? Na verdade não é descontrole. Muitas vezes o cara ele sai de casa para arrumar problema. Essa pessoa precisa de tratamento psicológico. Né? Essa pessoa precisa ser tratada e tem que olhar aonde... eu sou lutador de jiu-jitsu, eu sou lutador de capoeira, eu sou lutador de muay thai, o que é que seja. Quem é que está passando esse conhecimento para essa pessoa? Está passando com responsabilidade? Que tipo de treinamento está sendo dado para essa pessoa? O cara que está liderando aquilo ali, por que os alunos dele têm esse tipo de atitude? Porque os liderados são reflexos da liderança. Claro. Né? Multiplica-se conforme a espécie. Então você tem que ver qual a fonte, qual a árvore que está dando aqueles frutos ali, né? E entender se isso é um caso pontual, porque essa é uma pessoa que tem problema em casa, ou se isso é um caso recorrente, porque daquela academia, daquele... sai só esse tipo de fruta. Entendeu? Cara, isso é uma pergunta boa. Assim, e como é que você identifica esse cara na sua academia, o cara que está debaixo do seu cuidado e tenta transformar esse cara? Porque assim, as artes marciais elas sempre são vinculadas a uma filosofia, né? Sim. Todas. Sim. Né? De uma forma ou de outra, mais aplicado, menos aplicado, mais onírico ou não, todas têm uma filosofia, né? Sim. Assim, acho que esse controle do corpo ele já é uma filosofia, né? Cara, uma das coisas que o Vitor estava falando me lembrou o filme da década dos 80, do Karate Kid. O Mr. Miyagi ensinava o Daniel-san uma filosofia, enquanto o Cobra Kai ensinava outra... Vocês lembram desse filme do Karate Kid? Era uma filosofia completamente diferente. É justamente o que ele estava falando aí, da mentalidade do líder, o que ele está passando para os seus alunos. Ali você tira algumas lições daquele filme, porque você tem
a Cobra Kai, na verdade, é uma equipe de competição. Então, os lutadores ali estão sendo treinados para ser campeões. A academia que eu treino, a Fight Sports, ela é uma academia de competição. Então, eu não diria que o meu mestre, que o meu professor, ele é muito mais o professor da Cobra Kai do que o mestre Miyagi. Certo. Agora, aquela conotação que é dada para o filme de que o professor da Cobra Kai é o mal e o Miyagi é o bom, eu não concordo, porque cada um está cumprindo o seu propósito. O professor da Cobra Kai é um cara que está treinando competidores para serem campeões nos campeonatos ali da Califórnia, ali da área que eles estão. E o Miyagi, ele tá na filosofia de pegar mosquito com hashi, de fazer bonsai, de encerar carro para aprender karatê. Então, cada um na sua. Agora, dizer que o cara da Cobra Kai ele é o mal, ele não é o mal, ele tá cumprindo o propósito dele, ele quer fazer que os alunos sejam campeão, custe o que custar, dentro da regra. O problema é que no final do filme lá, ele bota o Lawrence pra quebrar a perna do cara com um golpe ilegal. Sim. Aí entra na área do caráter. Aí entra na área pessoal, o desvio de caráter, que aí vai contra toda a filosofia do karatê, contra toda a filosofia do esporte, que é usar de um golpe ilegal, de um artifício ilegal, para poder vencer uma luta. Não estou falando de uma briga. Na briga, meu irmão, vale tudo. Claro. Agora, na luta, porque eu não estou preocupado se eu posso ou não posso dar um chute na lateral do joelho do cara, porque vai ser ilegal numa briga. Não, ali eu quero neutralizar a ameaça, como você falou. Sim. Então, o que eu vou usar é outro problema. Agora, dentro do esporte onde há regras, o cara infligir uma regra, tipo, um golpe legal para poder ganhar do outro cara, que é um companheiro dele de esporte, ele não é uma ameaça. Tá entendendo? Ali você não está falando de ameaça. Ali você está falando de um companheiro que faz a mesma coisa que você. Claro. Então acho que o Cobra Kai ali, ele tava assim, ó, doa quem doer, você vai dar um golpe ilegal. Não é ilegal não, mas você vai dar porque eu tô mandando você. Aí o cara foi um babaca, né? Sim. O cara não tá correto, o cara foi um babaca. Então, respondendo a tua pergunta, identificar essa pessoa é se aproximar do ser humano que está ali na tua frente e ver que tipo de comportamento, começar a observar mais de perto. O professor de jiu-jitsu, ele tem esse skill, ele tem essa competência, a maioria deles tem essa competência e essa maturidade de ver o aluno dele, que tipo de ser humano é aquele ali. A história familiar muitas vezes aparece no comportamento diário ali. Ela vai ser exposta, né? Porque o jiu-jitsu te coloca em situações extremas, como eu falei no início. O cara está sendo imobilizado, está sendo montado, está sendo finalizado, ele vai acusar alguma coisa. Ele vai mostrar, não, eu não posso ficar... O cara desespera numa situação. Peraí, o que houve? Não, cara, meu pai, quando me batia, ele montava em mim, me dava soco na cara. Então já sabe, o cara tem um gatilho. Né? Porque você está num limite muito grande, né? Sim. Então as pessoas se tornam muito verdadeiras, né? O tatame, ele tem isso. Pô, o tatame é o maior equalizador que existe, cara. Não tem como você manter uma máscara no tatame, entendeu? Não tem como. Em várias academias que eu treinei, é engraçado, rapidamente você identifica quem é quem, onde cada um se coloca. É bem fácil. O problema não é identificar, como você perguntou. O problema é o que fazer depois que você identifica. Como tratar o cara. Como mestre, né? Então, aí você tem, assim, existe um limite para aquilo que o mestre pode fazer dentro do tatame. Né? Cabe ao mestre que identifica essa situação conversar com pais ou responsáveis, conversar com a esposa, com o marido e sugerir, de repente, olha... Aqui eu não vou conseguir resolver esse problema. Esse cara tem um histórico familiar muito pesado. Ele precisa tratar. Ele precisa de um psiquiatra. Ele precisa de uma análise, precisa de uma terapia e tal. Ou pelo menos sugerir. Não é precisa, porque o cara está diagnosticando e ele não tem essa competência técnica, científica de diagnosticar. Mas ele tem como identificar a raiz do problema ali muitas vezes e sugerir, olha, procura um especialista. Porque eu não sou especialista para essa área. O jiu-jitsu vai ajudar muito. Para mim, o jiu-jitsu salva muitas vidas. Né? Eu vejo salvar muitas vidas e resolver muito problema que terapeuta não deu resultado. Né? Mas a que preço? Muitas vezes essa pessoa que tem esse problema psicológico, terapêutico, essa pessoa ela pode prejudicar demais o ambiente ali da academia e, botar a perder até o business do cara.
Entendeu? Então você não pode deixar isso acontecer também. Ah, não. Eu vou tratar o cara aqui no tatame que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Pô, mas a que custo? De outros 5, 6 atletas, alunos saírem da academia porque o cara não dá pra conviver? Daí passa a ser a sua neurose. Exatamente. Aí tem essa linha tênue aí que você tem que saber separar. E isso dentro da companhia, Daniel? Como é que... Cara, isso é difícil porque nós estamos lá numa situação de de companhia de combate ou da companhia de empresa, né? Vamos dizer dos Marines. Dos Marines. Então tá. Então dentro lá nós estamos numa situação onde estamos treinando todo mundo para ser agressivo. Nós estamos tirando a parte, vamos dizer, humana dele de um certo ponto para ensinar a agressividade. A maioria das pessoas não tem o nível de agressividade que precisa para ser um Marine de infantaria em combate. Mas você começa a observar que tem certas pessoas que têm maldade. E existe uma agressividade canalizada e a maldade. A gente pôr uma aspas aí, né? Agressividade não tem nada a ver com maldade, né? Porque essas coisas se misturam muito, né? O cara é um cara agressivo. Porque às vezes vem vinculado, né? A maldade e a agressividade. E o que a gente está falando, não. Quando você fala em agressividade... Porque você falou uma coisa que é o seguinte, a maioria das pessoas não tem agressividade suficiente para entrar em combate. Sim. Isso quer dizer... Não, só separando bem essa coisa da agressividade e da maldade que eu acho interessante. Isso. Porque a agressividade é o uso da força de uma certa maneira, né? Canalizando para chegar a um objetivo ali no combate, numa situação de guerra onde é nós contra aquele inimigo, né? É coisa de vida ou morte, e existe a maldade, onde eu vou fazer alguma coisa de propósito para machucar, causar dano a uma coisa inofensiva. Uma vez que o inimigo, um combatente inimigo, se rendeu, por exemplo, né? A Geneva Convention, que é a Convenção de Genebra, em português, exige que a gente cuide deles, dê comida, atenção médica, água, etc. Mas uma vez que ele já se rendeu e você vai enfiar uma faca, vai dar um disparo, vai causar uma dor a propósito, pelo propósito de causar dor, aí já é maldade. É sadismo, né? Isso, já é uma maldade. Ou o que eu vi numa situação que fica muito claro na minha mente até hoje, era um soldado do Iraque dando um tiro em um cachorro. Então, para mim e para outro Marine, que teve todo um episódio ali, mas para mim aquilo não foi uma agressividade, aquilo ali foi uma maldade que aquele soldado do Iraque fez com um cachorro. Não precisava, não tinha porquê. A gente estava no meio do deserto e estava lá um cachorro caminhando no meio do deserto, numa área aberta. E ele, de longe, deu um tiro no cachorro só para matar o cachorro. Então, essa é a diferença da agressividade e da maldade. Enquanto... Se você tem que entrar dentro de um edifício para fazer um resgate de refém, ou você tem que entrar porque lá dentro tem inimigos, estão planejando um ataque, existe armas, existe coisa que você precisa confiscar, se você não entrar naquele edifício com ação e violência, uma agressividade para neutralizar o inimigo, ele vai te quebrar. Então a gente precisa desse nível de agressividade. E isso vem com o treinamento. Claro. Rapidinho. Quando eu treinava um pouco de luta, toda vez que eu ia lutar com alguém, eu sentia um negocinho no estômago ruim pra caramba. Quando eu era adolescente. Eu senti isso 1 ou 2 vezes em combate, nos meus 20 anos. Então, o nível de agressividade mudou muito, enquanto na luta de mão a mão, eu senti aquele butterfly, né, que se diz em inglês. Não sei se você já sentiu, como lidar com isso. Porque a história do corajoso e do medroso é que um fala e o outro não. Um conta, né, tô com medo, e o outro não. Porque esse negócio da agressividade, você vê o piloto de Fórmula 1, né? Piloto de Fórmula 1, se não for agressivo, não vai ser piloto de Fórmula 1. Não vai conseguir ganhar, né? Acho que nem Como é que é a agressividade no piloto de Fórmula 1? Como é que é isso? Isso para mim não fecha muito na minha cabeça. Eu entendo o espírito,
aguerrido, né, do cara, necessário. Eu acho que para ganhar em qualquer esporte, até um jogador de xadrez, ele tem que ter um nível de agressividade, talvez. Eu não sei. Mas eu vejo que o que eu entendo como vocês estavam falando de agressividade é uma característica muitas vezes inata da pessoa. A pessoa, ela é uma pessoa agressiva, tem um perfil agressivo. Eu sou um cara agressivo, naturalmente agressivo. Jiu-jitsu ajudou a canalizar isso, né? E hoje eu sou um cara hoje, né, de muito tempo, eu tenho a minha agressividade altamente controlada. Altamente controlada, e eu uso ela porque eu a tenho, né? E o lutador que tem agressividade, ele é mais eficaz do que o lutador que não tem. E a agressividade é uma característica de personalidade que muitas vezes ela não pode ser... Tipo, como é que você vai adicionar isso na pessoa, né? Talvez situações de vida possam tornar a pessoa agressiva, né? Pessoa que viu... por exemplo, tem um rapaz que eu conheço que viu o pai ser assassinado na frente dele, ele se tornou mais agressivo ou mais medroso? Qual foi a reação, qual foi o outcome daquela situação para ele ali? Eu acho que aí tá envolvendo todo o psicológico. Exato, pessoa, porque né? aflorar. Porque a agressividade, eu até te perguntar isso, quando você falou, a agressividade, você consegue incutir a agressividade na pessoa? Você consegue treinar a pessoa para ela se tornar agressiva? Eu acho que sim. Eu acho que através de situações de vida ou morte, a pessoa vai entrar no psyche da pessoa que eu tenho que ter mais ação e violência, eu tenho que ser mais agressivo, mais assertive, né? Assertivo para poder sobreviver. Perfeito. Quando eu era adolescente, porque eu entrei nos Marines com 18 anos, antes dos 18 anos eu não tinha isso. Era um cara super tranquilo, não era isso. Então, eu nunca tinha pensado em entrar nos Marines, nunca pensei em ser militar até o dia 11 de setembro de 2001, os ataques, que depois que eu entrei. E lá dentro, a cultura, as pessoas ao meu redor e o treinamento e as experiências no Afeganistão e no Iraque fez com que isso se tornasse parte da minha cultura, veio devagar. Não foi uma coisa imediata. Certo. Mas eu acho que pode, com o tempo e certas experiências de vida. Perfeito. O que a gente estava falando desde o começo, né, era a história assim, como desligar essa chave da agressividade para você sair do tatame ou sair do combate e entrar no supermercado e não brigar por causa do carrinho. No meu caso, André, eu não desligo, eu ligo. Eu tô sempre com ela desligada. Então, é isso que eu queria falar, porque o que a gente está falando é um condicionamento, né, para que a agressividade seja um componente e não uma presença constante o tempo inteiro. Se você é uma pessoa naturalmente agressiva como eu sou, você tem que colocar ela em xeque o tempo todo, né? Você tem que estar o tempo todo, segura aí, cara. Menos, né? Se você vai ser agressivo com a sua mulher, você vai ser agressivo, com os seus pais, você vai ser agressivo com a pessoa, sabe? Você vai acabar sendo maldoso, porque a pessoa é quase que indefesa. Claro. Então, eu que sou um cara de natureza agressiva, eu tive que colocar a minha situação em xeque e eu aprendi isso no tatame, porque por melhor, mais forte, mais pesado, mais técnico que eu fosse, sempre teve alguém para me bater. Entendeu? Então, o cara me botava no meu lugar. Eu venho de uma escola, que é a Academia Carson Gracie, onde eu passei a minha vida inteira, da faixa branca até a faixa marrom, que foi onde eu treinei, o nível que eu treinei dentro da Academia Carson Gracie, apanhando todo dia. Então, eu lá fora, eu deixei de ser o cara que achava que podia falar alto com todo mundo e grosso com todo mundo, porque quando chegava na academia, ele me afinava, pô. Claro. Me botava no meu lugar. Então, eu aprendi ali, entendeu? Mas a agressividade, ela não está vinculada com a força, né? A agressividade, ela vai encontrar o cara que é agressivo sem ser... na força. O cara que é agressivo sem ser forte... ele vai começar a ver que a agressividade não está levando ele a muito lugar, não. Então, depende, cara. Porque você estava falando isso, eu estava pensando aqui. Principalmente você falou uma coisa, porra, vou ser agressivo com a minha mulher, vou ser agressivo com os meus pais. Sim. Tem o cara que é extremamente fraco, né?
fraco em todos os sentidos, Sim, principalmente psicológico. sim. Mas é extremamente agressivo e causa uma agressão psicológica que não deixa de ser uma agressividade, às vezes mais perigosa, porque ela é invisível. Perfeito. E aquilo vai minando, vai transformando num câncer, né? Numa coisa. Na verdade, ela não é invisível, né? Na verdade, ela entendeu, tá assim, óbvia. O cara não tem o estereótipo do agressivo. Quando você fala, desenha pra mim uma pessoa agressiva, você vai desenhar uma pessoa forte. Vitor Dória. Né? Você vai desenhar uma pessoa forte, fisicamente forte. Mas você tem razão, o cara, ele tem Esse cara é importantíssimo levar ele, por exemplo, para um ambiente como o jiu-jitsu. Claro, porque ele vai ter a agressividade dele primeiro neutralizada e depois ele vai saber lidar com a agressividade dele, que é o que aconteceu comigo. Ela vai ser canalizada, aí você vai ganhar o botão de liga e desliga dela. Foi a tua primeira pergunta. É isso. Como é que você faz para desligar? Não desligo, na verdade eu ligo, porque ela tá sempre desligada. Cara, eu sempre tive cachorro, eu sempre gostei de cachorro, faz tempo que eu não tenho, mas eu sempre tive cachorro bravo. Né? Sempre tive pitbull, dogo argentino, bull terrier. E tem uma coisa muito engraçada, que as pessoas acham que assim, criar cachorro com todo o carinho, conforto, como se fosse um bebezinho, dá certo, dá errado. Porque esse tipo de cachorro ele precisa de um limite. Lógico, você não vai fazer nenhuma maldade, você não vai bater no cachorro, não é nada disso. Mas você precisa ter uma voz de comando ativa para que o cachorro tenha um limite. Se ele não tem esse limite, cara, você está criando um monstro. Porque enquanto ele não entender, que é o que você estava falando, você chega na academia, você tem um limite. Você tem alguém que é mais forte que você. É um equalizador, você tem como eu te um falei. mestre, você tem um cara que não é mais forte, mas que tem mais habilidade, que tem mais técnica. Então, e se você não passar isso, tô falando pro cachorro, você criar o cachorro, eu tô falando isso porque eu tinha, uma época eu tive um pitbull e ficava no Guarujá com a minha avó. Cara, foi o pior cachorro que eu tive, ele era incontrolável. Por quê? Porque toda vez que ele precisava de uma voz de comando, ele não tinha. Minha avó punha o cachorro no colo. Então ele era um cachorro sem limites, cara. Depois de um certo tempo, já não tinha mais como controlar isso. Eu evito um pouco essa comparação do cachorro, porque o cachorro é cachorro, né? Não, é uma comparação. Então, eu tô entendendo o que você tá falando, mas, assim, é bom a gente, até pra quem estiver ouvindo a gente, pra não achar que, olha, não, já eu vou ter que fazer com o meu filho, vou ter que fazer com o meu filho como eu faço com o meu cachorro. Não é bem assim, entendeu? São dois seres completamente diferentes. O problema é que ele faz com o cachorro da maneira que ele faz com o filho. Aí o cachorro fica fora de controle. Pode ser. Ou o filho fica fora de controle. Pois é. Então, assim, é bom deixar esse paralelo claro, apesar de entender a conotação. Eu acho que a agressividade ela é extremamente necessária para as várias áreas da nossa vida, né? Ela é quando você consegue canalizá-la para uma assertividade, quando você consegue direcioná-la para uma autoconfiança, uma imposição necessária, você impor a sua voz, impor a sua vontade, talvez impor a justiça, né? Numa situação de injustiça, você chegar ali, não, é aqui, ó. Isso necessita de agressividade, né? Eu conversando com um psicólogo um tempo atrás, e eu não estava nem numa consulta, eu estava conversando, eu conheci essa pessoa, ele falou que o beliscão é uma tortura para a criança. Por quê? Porque quando você vai dar uma palmada na criança, a criança vê que você tá irado, que você tá contrariado e nervoso. Então, a criança associa aquela cara fechada, a sobrancelha baixa e a violência do movimento com o castigo. O beliscão é aquela coisa que a mãe faz assim, ó, fica que te dá aqui, ou seja, é uma tortura incutidor na criança, mas não tem a conotação da violência. Então é ruim isso para a criança. O beliscão é uma coisa que deve ser evitada. O cara me falou isso. Eu falei, cara, eu tenho um filho de 22 anos. Na época eu conheci esse cara, meu filho tinha acho que 6 ou 7 anos. E eu tava conversando com ele sobre bater ou não bater no filho. Eu nunca tive problema de dar palmada no meu filho, porque eu recebi porrada do meu pai a vida inteira. E amo meu pai até hoje, me dou muito bem com ele. E me tornei o cara que eu sou hoje muito pela criação que eu tive. E eu tenho certeza de que eu mereci cada uma das surras que eu levei. Né? Nunca apanhei por acaso. De graça. Não foi de sorte. Não foi né? de graça. Meu filho, ele, ao contrário, meu filho, eu já não precisei bater, não precisei recorrer muito a isso com ele, porque o meu filho já foi 10 vezes melhor do que eu. 10 vezes melhor do que eu. Porque talvez eu tenha, junto com a mãe dele, ter passado para ele um princípio, uma maneira dele
evitar a porrada, entendeu? Então isso foi muito melhor. Agora, a questão da agressividade, eu acho que ela é importante, inclusive, para conotar para denotar o seu sentimento de ira ali, e a pessoa notar, não, eu tô fazendo merda aqui, porque o cara tá puto comigo. O tal do beliscão, ou a coisa da agressão que não parece agressão, é quase uma tortura. Né? A tortura tem um tanto de sadismo, o beliscão tem um tanto de sadismo. Tem, total. Né? Sim. Que você tá fazendo aquele ali pra doer naquele lugar. É uma coisa pensada. E o seu semblante não muda, e você pensada, não tem um movimento, entendeu? É pontual. Não é brusco, entendeu? Você não dá 5 beliscões. Não, né? é um só. 5, né? Essa questão da violência, se a gente liga ou desliga, depende muito da mentalidade da pessoa. No meu caso, assim, quando eu voltava da excursão lá no Iraque e no Afeganistão, eu voltava com o meu nível de atenção e alerta extremamente alta. Porra. E isso causa o que chama Post-Traumatic Stress Disorder, né? Que é um estresse... Qualquer barulho você tá ligado. Qualquer coisa, irmão. Você tá dirigindo... Com a gente era bomba, né? Era bomba na rua. Então você vem dirigindo, você vê uma sombra, vê um buraquinho na estrada, você... Cara, será que eles implantaram uma bomba ali? Eu vou dar uma volta. Então aquele causa um estresse. Então, quando eu voltava, eu pessoalmente voltava, o meu nível de agressividade e estresse estava super alto. Demorava umas 2 semanas para me ver, umas 2 semanas. Quando eu voltei do Iraque da primeira vez, quando eu estava lá, a gente dormia 15, 20 minutos. Não podia dormir, era combate total. Então, quando eu acordava, eu batia capacete, meu gas mask, minha máscara de gás, porque na invasão do Iraque em 2003 isso era um dos perigos, e meu rifle. Então era capacete. Cara, eu fiz isso umas 2 semanas depois que eu voltei do Iraque no 2003. Porque virou aquele negócio. Aí, com o passar do tempo, eu falei, eu não tô mais lá, eu posso baixar um pouco. Mas isso não quer dizer que eu me desligo. Até hoje eu entro num lugar sem querer, assim, outras pessoas já falaram. Faço um scan de tudo. Onde está aquele negócio. Então, checklist. Então, enquanto você liga ele, o meu, ele está sempre ligado e eu tento desligar. Tanto que na academia da Polícia Federal, quando eu estava lá, eu estava conversando com um dos instrutores, falei, enquanto você está tentando ensinar os alunos que vinham de faculdade, que foram concursados, aquele negócio de aumentar a violência e o controle e assertividade, ninguém está aqui me ensinando a reduzir a minha depois de 5 anos no Iraque e no Afeganistão. Perfeito. Então, são iguais, porém um pouco diferente. Né? A agressividade nos dois está ali. Você tem a sua desligada pelas suas experiências e você liga quando você precisa. Sim. E a minha, devido a minhas experiências, estão sempre ligados. E eu tenho que me lembrar de desligar. O que você falou agora aí, eu vou ter que me retratar com o que eu falei. A minha agressividade não fica desligada, mas ela fica bem baixinha. Eu aumento ela. Porque eu notei, com o que você falou agora, eu notei que não, minha agressividade nunca está desligada. Né? A forma que eu falo já é uma forma que tem um grau baixo de agressividade. Né? Eu imagino que a voz do cara é assim, é uma delicadeza. Então, por isso eu estou me retratando aqui, porque eu estou me ouvindo aqui, estou ouvindo o que o Daniel está falando, e eu estou assim, cara, não, realmente eu não desliguei a agressividade, ela tá aqui o tempo todo, mas eu tô regulando ela. O tal do dimmer, né? Isso. Eu dim down ou dim up. Né? Então eu acho que é isso que eu faço. Eu falei de botão de ligar e desligar, acho que não, acho que tem um grau. Gente, então agora a pergunta é com vocês. 2 feras que põem a vida em risco o tempo inteiro, ensinam os outros, convivo com eles, eu sei que são pessoas, meu, assim, de uma gentileza, de um carinho, cara, que é difícil você ver por aí. Fica a pergunta para você, como é que você está lidando com a sua agressividade? Né? Você que é dentista, você que trabalha no banco, você que tem seu negócio, está tratando bem sua família? Está tratando bem? Né? Está tratando bem seus funcionários? Motorista profissional, essa galera aí. Ó. Começa a repensar seu mundo para não ter que encontrar um cara desses aí na frente. Porque a maioria das vezes você não sabe com quem que você vai se encontrar, né? Então é isso aí. Mas ótimo bate-papo hoje.
prazer. Vamos ver se a gente continua com isso, falando um pouco mais da cidade, né, de Miami. Como é que isso se desdobra na cidade? Porque Miami tem assim uma característica que eu acho muito legal, e só para a gente aqui encerrando, né? O Vitor pode falar hoje, eu acho que Miami é uma das mecas do lutador profissional. Sim, né? sim. Como para treinar, quantidade de academias. Tem muitas academias, tem muitos torneios aqui, assim. Né? Então sem dúvida. Eu vejo assim que o cara quer ir treinar fora do Brasil, Miami é um... Quando você fala de Brasil, Miami é o pensamento lógico, porque é pertinho, tem muito brasileiro, o clima é favorável, é aquela coisa que você meio que sai do Brasil. Muita gente fala que, comparado ao Rio, né? Miami é o Rio que deu certo. Né? Eu acho. Então, eu acho interessante essa comparação. Então, facilita muito a escolha, né? É diferente de você se mudar lá para o Michigan, claro. Né? Que também tem uma cultura de luta muito forte, né? Você se mudar para Iowa, que é uma das capitais principais do wrestling, né? Vou para lá porque Iowa só tem wrestler brabo. Mas vai ter que aturar, meu irmão, frio de menos 20. Não, e conviver com pessoas que não tem mar, não tem praia, aquela coisa toda que o cara às vezes está acostumado. Mas a Miami tem um cenário de luta muito intenso, muito vasto. Isso dúvida. É legal, depois pra gente conversar também, do cara que chega aqui com essa garra toda, com essa agressividade toda, e tem que dar uma amansada. Né? Opa, importante. E em contrapartida também temos aí o universo das armas, né, meu? Aqui é o faroeste, né? Assim, é uma loucura, né? É um faroeste baixo controle e canalizado. Totalmente. Até porque tem uma coisa diferente do Brasil, né? Aqui não tem violência, né? Assim, a violência é muito pequena, né, cara, comparado com o que a gente está acostumado. Sim, o crime de violência nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, é relativamente muito baixo. Os crimes que acontecem aqui no sul da Flórida, na Flórida em geral, são crimes de oportunidade. Bem diferente isso. Até para finalizar, eu viajei muito quando eu mudei para cá para os Estados Unidos em 2013 para 2014. Eu viajei muito nos Estados Unidos. Eu conheço 33 estados americanos, e toda vez que eu ia conversar com alguém no business lá, o cara perguntava: onde é que é a tua base? Eu falava: tô em Miami. Porra, Miami é foda, é muito violento, né? Lá é muito violento. Eu falei: cara, sou do Rio de Janeiro, bicho. Miami para mim é Disney. É Disney, é Disney. O pessoal acha que nos Estados Unidos o pessoal considera Miami como um lugar muito violento, muito cheio de crime e tal. Eu falo: cara, pelo amor de Deus. Pra gente tudo relativo nessa vida. Agressividade, pacífico, frio, quente, tudo relativo. É verdade. Então espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, e se der bastante like aí, a gente continua com essa conversa. Ou qualquer pergunta, qualquer dúvida que ficaram, né? A gente faz uma... Os caras vão ficar com medo de perguntar. Que isso? Pergunta, senão eu vou te dar um... Beleza, pessoal. Gente, até mais. Valeu, tchau, tchau.